Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal, tudo bem? Cristine Guadalupe. Boa noite, pessoal. Zoe Peçanha. Oi, galera. Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos conversar com dois convidados sobre a linguagem de programação Clojure. Em ordem alfabética, estamos aqui com Camilo Cunha de Azevedo. Tudo bem, Camilo? Obrigado por participar do podcast Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Olá, meu nome então é Camilo, tenho 27 anos, trabalho com programação funcional há mais ou menos 3 anos. Há um ano exclusivamente com Clojure no back-end e Clojure Script no front. E vamos conversar hoje então sobre a linguagem. E você lá no Twitter, seu arroba é o Camel, né? Antes de trabalhar com Clojure, na verdade eu trabalhava com a Camel, então ficou o @camel, mas hoje eu trabalho com Clojure. Para quem não sabe, é uma outra linguagem de programação funcional, então está relacionado. E também vamos conversar com Márcio Lopes de Faria. Tudo bem, Márcio? Obrigado também por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Sim, muito obrigado por me receber aqui como convidado. Sou Márcio Lopes de Faria, tenho 45 anos, 15 anos de experiência nessa área de desenvolvimento, grande parte dela com Ruby, mas depois de algum tempo comecei a trabalhar com Elixir e venho acompanhando o Clojure faz muito tempo, tive a oportunidade de trabalhar com Clojure no último ano. Então, estou aqui para falar sobre isso e as relações de Clojure com Elixir também. Muito obrigado. Legal. Então, a Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Eu vou falar um pouco agora, muito superficialmente, obviamente, sobre Clojure, que esse é o tema desse episódio. Então, Clojure é uma das linguagens importantes para o surgimento de Elixir. É uma linguagem de programação funcional criada por... Eu nunca sei pronunciar direito o nome do criador de Clojure, né? Não sei se é Rich Hickey ou Rich Hickey, eu acho que é Rich Hickey. Foi criada em 2007, o Márcio está dizendo que está certa a pronúncia, né? E interessante, eu estive já num evento que ele deu palestra, né? Mas eu não me lembro como é que apresentaram ele. Ele criou o Clojure em 2007, então foi 5 anos mais ou menos antes da criação do Elixir, né? O Valim começou a mexer com o Elixir em 2011, mas ele considera que oficialmente o ano 2012 foi que, tanto é que ano passado, 2022, a gente fez a comemoração dos 10 anos de Elixir, então 5 anos antes de Elixir. Clojure é um dialeto da linguagem Lisp, que é uma linguagem bem mais antiga, criada em 1960 por John McCarthy, e o McCarthy, entre tantas outras coisas, foi o criador do termo inteligência artificial, lá em 1955, quer dizer, ele não foi o criador da inteligência artificial, mas do termo inteligência artificial. Então, se a gente for aprofundar nisso, vai ver que tem uma relação, né, do Lisp com inteligência artificial mais antiga. E o McCarthy era um cara tão importante academicamente que ele recebeu
o que a gente considera que é o Nobel da computação, ou a gente brinca que diz que é o Nobel é o Turing das outras áreas, né, que é o prêmio Turing da ACM, né, Association for Computing Machinery. Então ele recebeu esse prêmio em 1971. Então é uma linguagem, então veja, o Clojure vem do Lisp, o Clojure é um dialeto do Lisp, o Lisp é uma coisa que tem muita história na computação, e foi criado por uma pessoa muito importante da computação. E o José Valim, que é o criador da linguagem Elixir, já mencionou várias vezes, eu já comentei aqui ao longo dos episódios ou em outros momentos, né, que o José Valim ele deu entrevista num podcast, já não existe mais, mas foi muito famoso uma época no mundo da desenvolvimento de software, que é o Grok Podcast. Então lá no Grok Podcast ele falou sobre as linguagens que levaram ele a criar o Elixir. E obviamente ele era uma pessoa de Ruby, né, o José Valim, antes de ser uma pessoa de ter criado o Elixir, ele trabalhava muito com a linguagem Ruby, especificamente com o Rails, né, que é o framework web do Ruby. Então o Ruby influenciou o Elixir, o Erlang, obviamente, que é o Elixir roda na máquina virtual de Erlang, mas ele menciona em alguns momentos, em algumas das várias entrevistas em que ele explicou como é que surgiu o Elixir, ele fala do Clojure, né? Porque o Clojure tem macros, o Clojure tem isso, tem aquilo, etc. Eu não vou lembrar realmente de tudo que ele fala que ele se inspirou em Clojure. E uma característica interessante também é que o José Valim ele fala que ele teve a ideia de criar o Elixir depois de ler o livro Seven Languages in 7 Weeks, do Bruce Tate. E esse livro, obviamente, são 7 linguagens em 7 semanas. Uma das linguagens é Clojure, outra das linguagens é o Erlang. Tem outras, claro, também, Prolog, mas Clojure e Erlang estão lá nesse livro. O Clojure, ele é mais conhecido por rodar na máquina virtual de Java. A gente vai ter uma pergunta depois sobre isso, mas a máquina virtual de Java é a JVM, é uma das máquinas virtuais mais utilizadas, se não for a mais utilizada no mundo. Não sei se existe alguma estatística disso, mas o fato é que boa parte do poder de Elixir está no fato dela rodar na máquina virtual de Erlang. E uma das grandes vantagens, até nesses eventos, eu estava dizendo antes de a gente começar a gravar que eu participei de meetups de Clojure, né? Na época lá nos Estados Unidos mesmo, em 2014, participei de uma conferência e o pessoal fala, não, coisa muito boa é que você não precisa, você tem uma empresa que usa Java, você não precisa muito pedir autorização para usar Clojure, o pessoal já usa lá JVM, então põe o Clojure lá para fazer alguma coisa, vai compilar, vai rodar na JVM. Mas enfim, essa é uma apresentação muito superficial. A gente vai também falar um pouco mais sobre Clojure aqui nesse episódio e, obviamente, a gente não vai conseguir esgotar tudo que dá para falar de Clojure. Mas agora eu passo a palavra para a Cristine para ela fazer a primeira pergunta. Só uma curiosidade sobre Lisp é que ali no final da década de 60, né, no final de 50, quer dizer, começo de 60, ela é basicamente considerada a primeira linguagem de programação comercial a ser feita, né? Porém, um dos problemas ali, né, com memória RAM não abundante como a gente tem hoje, e etc., um dos problemas da programação funcional antigamente, quem acabou ganhando o posto de primeira linguagem de programação comercial foi Fortran, que é uma linguagem imperativa. Então fica essa curiosidade. Mas, assim como Fortran é a base para as linguagens imperativas, Lisp é a base para as linguagens funcionais. E eu acrescentaria que não só funcionais, mas interpretadas também. Sim, também. Bom, a minha primeira pergunta vai para o Márcio. Márcio, você teria algo a acrescentar à descrição que o Adolfo fez? Sim. Tem muitos fatos interessantes sobre Clojure, né? Por exemplo, uma das coisas... eu já vou adiantando um pouco, não totalmente, tá? Mas adiantando um pouco a pergunta onde Clojure roda, né? E o Hit, ele fez Clojure porque ele era um consultor de TI, ele trabalhava em projetos, e geralmente ele estava estafado devido
a grande cerimônia necessária para você fazer projetos em Java e em C Sharp, que eram as principais linguagens que ele usava para entregar os seus projetos, né? Até porque essas linguagens eram as linguagens demandadas pelas empresas, né? A gente vivia numa época que a gente não tinha Docker, não tinha nada disso. Então, lá na empresa o cara usa Java, eles têm lá uma aplicação, um servidor de aplicação Java, e tinha que ser compatível. A mesma coisa no universo Windows. E ele estava um pouco estafado com isso, até que ele descobriu Common Lisp. E a vida dele mudou, né? Porque é um outro universo, você tem REPL. É interessante depois a gente falar sobre isso, porque o REPL é diferente do shell de linguagens, é diferente do shell do Ruby, por exemplo, do Python. Né? É um outro conceito que muita gente tem dificuldade para entender, mas no Common Lisp isso estava presente. Ele falou, uau, eu tenho uma outra maneira de desenvolver software. Como que eu faço para usar isso profissionalmente? E ele fez várias tentativas de usar profissionalmente isso. Ele fez, por exemplo, um bridge entre Common Lisp e Java, né? Foi uma das primeiras coisas que ele fez e tentou usar. Ou seja, foi uma caminhada até que ele criasse Clojure. Né? E ele criou Clojure justamente por isso, inclusive o J é uma referência à JVM, né? Mas ele criou uma versão também que rodava na SCLR, né? Compilava feito em C Sharp, né? Que gera bytecodes para máquina virtual .NET. Então esse é um fato interessante também, né? Resgatar as motivações históricas. E é interessante que Clojure também nasce muito associado à questão de tratamento de dados, tratamento e persistência de dados. Tanto é que, de certa maneira, o Datomic, que é o grande banco de dados criado pelo Rich, e o Nubank utiliza, outras empresas também, ele foi concebido muito... É como se Clojure tivesse sido concebido para criar o Datomic. Porque todo o problema que o Rich encontrava envolvia a persistência de dados. E a gente sabe que existe um problema de impedância entre o modelo relacional e o modelo orientado a objetos. E a persistência de dados é sempre algo que é muito importante. Ele disse que ele ia em encontros acadêmicos, né? E ele ficava surpreso que as pessoas falavam muito de linguagem de programação, paradigmas, mas pouco de persistência de dados e ciclo de vida de dados, algo que estava muito presente na vida de consultor dele, né? Então, você vai ver que Clojure tem, desde o princípio, ele trabalhou com aquele... eu não lembro agora o nome do conceito STM, uma maneira de você fazer transações concorrentes, né? Tanto é que existem algumas similaridades entre o agent do Elixir foi inspirado no agent, o agent do Elixir foi inspirado no agent do Clojure, né? Tipos de estruturas de dados próprias para uso concorrente e muito voltadas para esse aspecto de persistência de dados, né? Ou em memória, ou então até mesmo no disco, até o ponto em que eles criaram o Datomic. Então, eu acho que tem esses elementos também que acho que contribuem bastante para a gente entender que o que motivou Clojure, né? E isso também explica aonde Clojure brilha. Qual que é aonde é melhor você usar Clojure, por exemplo, do que qualquer outra linguagem, né? Tem muito a ver com esse aspecto de criar, do que motiva o autor a criar Clojure. É interessante que a gente busca esses aspectos, né? O Valim também teve uma série de elementos que levaram ele a criar Elixir, né? Então a gente pode falar sobre isso. É legal porque você consegue pegar daí um motivo de uso, né? Qual foi a principal motivação de uso, de caso de uso para aquela linguagem, né? Porque são linguagens de uso geral, mas tem pontos fortes e pontos fracos, né? Como qualquer tecnologia. Então, acho que é
gostaria de acrescentar isso, esse conjunto de fatos que em relação à origem de Clojure. Bacana. De fato, parece ser bem interessante esse Datomic, né? Usar coisas como redução, recursão, que outros bancos de dados têm isso daí também, né? Só que para outros propósitos, mas bem alinhado e bem focado na linguagem, né? No ecossistema da linguagem, que eu acho que isso talvez nenhuma outra tenha tão intrínseco quanto isso. Aliás, Erlang ele que você tem, né? No caso do ETS ali, né? Só que em memória tem o DTS para o disco. O Smalltalk também tinha esse conceito de banco atrelado. Tanto é que talvez o Adolfo lembre-se que tinha uma época que se falava muito em banco de dados orientados a objeto. E isso meio que nasceu no ambiente de Smalltalk, que tinha esse componente de trazer a linguagem junto com o banco. E é interessante porque esses dias eu estava trabalhando com Ruby e às vezes você sente essa impedância entre o modelo relacional e o modelo orientado a objetos. Então, é algo que perpassa a indústria. De vez em quando a gente vê, o pessoal traz de volta à tona, né? Era uma coisa antiga e que ressurge aí. O HIT trouxe de volta com o Datomic. Desculpa te interromper, mas só trazendo esse outro exemplo também, bastante marcante. Sim, não, sem problemas. Dando sequência aqui, eu vou fazer a pergunta aqui para o Camilo, né? Que seria, quais são as principais cases de sucesso e de utilização do Clojure em produção? Então, eu acho que sempre que a gente fala de Clojure, o primeiro case assim, que a gente sempre lembra é a fintech da Nubank, né? Hoje elas não são... A Nubank ela não é só uma das principais histórias de sucesso de adoção da linguagem, como ela também é uma das principais apoiadoras do desenvolvimento da linguagem em si, né? A maioria dos serviços de back-end deles são escritos em Clojure, e o criador da linguagem, o Rich, assim como outras pessoas envolvidas também com a criação da linguagem, estão em contato direto com o time de engenharia deles desde que eles adquiriram a empresa Cognitec, que era do criador da linguagem antigamente. Mas, além do Nubank, também tem várias outras empresas que têm bastante cases, que são cases bastante consideráveis de sucesso usando Clojure. Aqui no Brasil, às vezes o pessoal não conhece tanto outras empresas, não lembra tanto de outras empresas, mas tem, por exemplo, a Quinto Andar, que tem alguns serviços rodando em Clojure. A gente tem a C6 Bank, eu acho que é assim que se fala, não sei. Mas eles também são uma fintech que tem alguns serviços rodando em Clojure. E em outros países para fora, assim, um case que o pessoal sempre lembra bastante é do Walmart, né, que eles tinham um problema de escalabilidade na época da Black Friday. Então, do dia para a noite, eles tinham um aumento repentino de demanda e eles tinham problemas para escalar os serviços. Então, eles criaram o Walmart Labs, que começou a trazer Clojure para dentro da empresa, e eles têm vários posts e palestras mostrando como que Clojure ajudou eles a escalar os serviços dentro da Walmart. Então, apesar de a gente sempre lembrar da Nubank, a gente tem bastante empresas que utilizam, tanto no Brasil quanto fora. Se alguém quiser, inclusive, saber mais, coisas como, por exemplo, vagas abertas, a comunidade Clojure Brasil tem um repositório que eles fazem um scraping de vagas de Clojure, e aí lá vocês podem encontrar várias outras empresas que utilizam e tudo mais, mas a gente tem bastante cases de sucesso. Eu acho que esses aí são alguns. E eu acho que cada vez mais a gente está vendo a adoção da linguagem, tanto no Brasil quanto lá fora. Boa. Então, Márcio, quais seriam as principais diferenças que você consegue observar assim, entre Clojure e Elixir? Bem, uma coisa importante de salientar é que, da mesma maneira que o Elixir, o Valim mesmo gosta de salientar isso porque às vezes gera uma confusão devido à sintaxe do Elixir ser muito parecida, pelo menos superficialmente, com a sintaxe de Ruby, né? Ele sempre procura enfatizar que Elixir é Erlang. É uma sintaxe diferente, mas ela, semanticamente, é Erlang. Né? Da mesma maneira, Clojure, ele é,
por outro lado, ela é uma linguagem feita para rodar como host, como guest language, numa VM host. Então, geralmente, é interessante isso porque sempre tem várias discussões sobre, tem um monte de bibliotecas Clojure que são meio que não tem atualização e poucas bibliotecas, mas a ideia é justamente você ter um pequeno core e fazer uso de interop o tanto quanto possível, né? De modo que você próprio construa os seus wrappers dentro do seu projeto. Então, eu acho que esse relacionamento entre as linguagens e as VMs é uma coisa bem interessante e que você encontra tanto em Elixir quanto em Clojure. Fora isso, tem alguns elementos, eu acho que vai um pouco além da pergunta, né, falar sobre Elixir e Clojure, mas como Clojure veio antes, e eu acho que eu li o Valim falando sobre que enfrentando problemas de concorrência com o Ruby, né, que várias coisas aconteceram no mundo Ruby que ajudaram a resolver em parte alguns problemas, né, mas Ruby tem o Global Virtual Machine Lock, né, ou que no Python é Global Interpreter Lock. Então você nunca vai ter um código multithread em Ruby, a não ser que você use JRuby ou Rubinius, que foi descontinuado, né? Ele vendo esses problemas e ele descobre o Elixir, então ele percebe uma possibilidade, mas antes de descobrir Erlang, ele experimentou Clojure. Ele disse que achou interessante, mas percebeu que aquilo, por vários motivos, ele não se sentia confortável usando Clojure. Eu acho que tem alguns motivos, inclusive, por exemplo, Clojure é diferente do Elixir, que é muito voltado à experiência do desenvolvedor, nas documentações. Isso vem muito do Ruby, né? Ferramentas, você tem o mix, você tem todo o sistema de você declarar dependências. O Clojure, por exemplo, foi algo construído, não estava dentro do core da linguagem. Só recentemente que eles criaram tools deps, né? Que é a maneira de você declarar dependências, porque até então você usava Leiningen, que inclusive foi uma das inspirações para o Mix, né? Inclusive um dos mantenedores do Leiningen trabalhou na concepção do Mix com o Valim, o Zé Valim. Percebendo isso, o Valim trouxe outras coisas do Clojure. Por exemplo, você vê, tem o Agent, é um exemplo, ele trouxe de lá. Os protocolos também são inspirados no Clojure. Você tem algumas funções para você navegar em estruturas aninhadas, mapas aninhados, get in, put in, update in, né? Vieram do Clojure também. Então a gente consegue perceber algumas influências, né? Também. Então existe várias e as macros, né? Mas as macros vieram no Lisp, então é difícil falar que foi uma inspiração direta do Clojure, né? Mas, de certa maneira, o fato de ele ter experimentado trabalhar com Clojure é a linguagem contemporânea que traz esse conceito, né? Até então, em uma linguagem, só as linguagens muito antigas, como o Lisp, né? Tá lá, tem uma comunidade de usuários, mas é uma linguagem antiga, né? E que não era muito falada. E esse conceito de macros, até então, era algo que só Clojure tinha. Então, é difícil você falar, não, ele trouxe de lá, mas com certeza é algo que eu acredito que ele tenha encontrado lá. Inclusive, quando ele leu aquele livro do Bruce Tate, que é um livro incrível, né? Então, eu acho que esses são alguns pontos de referência, né? Quando a gente compara. Agora, óbvio que o maior ponto de referência é as virtual machines onde as duas linguagens rodam, né? Clojure ele não é atrelado à JVM,
mas o principal uso em produção de Clojure back-end é na JVM, né? Então, existem usos em .NET, só que é muito minoritário, sabe? É muito incipiente. Existe até Clojure rodando em cima da Erlang Virtual Machine, na BIM, também. Mas, basicamente, a gente pode dizer que Clojure, o ponto forte de Clojure é a JVM. E o ponto forte de Elixir é a BIM. Então, existem diferenças entre essas duas virtual machines, né? Java agora está vindo com alguma coisa que a gente pode vislumbrar a construção de sistemas como OTP em cima da JVM, que é o surgimento das virtual threads. A gente pode falar sobre isso depois, né? Mas a Erlang Virtual Machine está anos-luz quando você pensa em concorrência, né? Então, não que Clojure você não possa usar concorrência também, mas você usa outros mecanismos para obter resultados similares, mas não iguais. Você falou algumas coisas aí que eu queria comentar. Primeiro, essa questão do Clojure na máquina virtual de Erlang, né? Que é o Clojure. É difícil, né? Em vez de terminar em URE, termina em ERL, que são as 3 primeiras letras de Erlang, né? E tem um artigo científico que foi publicado, é até interessante porque foi assim, o cara criou o Clojure, né? E o Erlang Workshop, né, que é um workshop científico dedicado à comunidade BIM, chamou assim, você fez alguma coisa na comunidade Erlang e quer publicar um artigo científico? A gente faz um pareamento aqui com algum pesquisador, pesquisadora, e aí ele fez, eu acho que foi com a NetBienusa, se não me engano, e aí tem um artigo científico mesmo sobre Clojure. Se não me engano, eu fui revisor, agora eu estou em dúvida se eu revisei esse artigo, mas o que eu me lembro é que alguns revisores falaram, olha, tá faltando isso aqui não tá legal ainda, não sei o que, quer dizer, isso faz uns 3 anos, então não sei em que pé que tá agora, mas ainda tava faltando, ainda não dá para dizer que era um Clojure completo na máquina virtual de Erlang, né? Falando sobre Lisp em Erlang, tem o LFI, né? LFE, que é criado pelo um dos co-criadores de Erlang, né? Que o Erlang tem 3 co-criadores, um deles é o Robert Verdin, e eu acho que assim, são 3, né? O Joe Armstrong, que já faleceu, o Robert Verdin e o Mike Williams. O Mike Williams quase não aparece nos eventos da comunidade, mas o Robert Verdin tá sempre por lá, né? Principalmente nos da Europa, porque ele mora, se não me engano, na Inglaterra. Então, ele criou e às vezes passa a sensação, e eu acho que talvez ele já tenha dito isso explicitamente, mas passa a sensação que ele gosta mais do LFI do que do próprio Erlang, né? Porque ele ama muito o Lisp e o LFI. Porque ele é lispeiro de longa data. Inclusive, lá no Elixir Forum, ele diz que ele perdeu a batalha de fazer com que Erlang usasse expressions como qualquer Lisp, né? Ele deveria ter se esforçado mais para argumentar em favor de Erlang ser o LFI, né? Mas o que são as expressions? São a maneira a notação que você utiliza para construir o que se chama forms, que são as menores unidades de evaluação. Eu não sei se esse termo está correto em português, mas quando você faz uma avaliação, me corrijam, tá? Se eu estiver falando alguma groselha, você escreve essas formas usando o que se chama expressions, que são os parênteses, basicamente. São as formas construídas utilizando parênteses para separar cada uma delas. Eu acho que talvez a tradução seja avaliação. Evaluation, avaliação. Avaliação. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, baseado num sentimento mais do que qualquer outra coisa racional, né?
aproveito para lembrar, né, que eu trabalhei com Lisp muitos anos atrás. Né? Eu nunca fui um amante assim grande do Lisp, né? Sofri muito com Lisp. Em primeiro lugar, porque eu trabalhei num Lisp que provavelmente nenhum de vocês conhece. Era o MuLisp. Era um Lisp que rodava no MS-DOS. E para as crianças que estão nos escutando, e aí eu falo crianças que têm 18, 20, 25 anos, para as crianças que estão nos escutando, antes de ter o Windows, né, esse sistema operacional Windows, existia um sistema operacional da Microsoft chamado MS-DOS, e o Windows ele começou como sendo uma coisa que rodava em cima do MS-DOS. Né? E o MuLisp era um sistema modo texto, né? O MS-DOS, e o MuLisp rodava no MS-DOS. Um negócio super primitivo, e eu tive que fazer coisas bem elaboradas, assim, porque era parte da dissertação de mestrado do meu professor lá da Federal de Alagoas, né? Mas, enfim, eu consegui fazer coisas que, quer dizer, o poder de expressão que o Lisp me dava, né, era uma coisa que na época eu programava com Pascal, com C, e era uma coisa, não, pô, isso aqui seria dificílimo para fazer em Pascal ou C, mas em Lisp era fácil. Eu me lembro também de outra situação que foi, eu fiz alguma coisa de provador de teorema em Java, aí eu fui num evento, aí a moça disse, olha, você tá fazendo isso aí em Java? Isso aqui em Lisp é fácil, né? E realmente era fácil, mas é que no meu caso eu queria fazer em Java mesmo por várias outras razões. Mas enfim, o que eu gostava muito assim do Lisp, né, era a questão de que os dados e o código são a mesma coisa, né? O que eu acho que tá lá naquele roteirinho que a gente fez lá baseado na discussão no Twitter, né, que eu acho que é homoiconicidade, né? O programa e código são coisa que o Elixir não tem. Um programa é uma coisa, uma lista de dados é outra. E aí eu pergunto para você inicialmente, Márcio, do que você mais gosta em Clojure? Bem, o que eu mais gosto, eu gosto, por exemplo, desse aspecto da conicidade, né? Da baixa carga cognitiva em relação à sintaxe. A sintaxe é muito simples. Muito raramente você precisa ir em algum lugar para saber como que se escreve essa sintaxe. Não que não tenha sintaxe, porque você tem os operadores, mas é muito regular a sintaxe do Clojure, né? Basicamente você tem a função ou macro e argumentos, sempre, né? Então isso também é interessante. E outra coisa interessante também, eu não sei se tem mais a ver com a cultura do mundo Clojure, mas o fato de não haver muita cerimônia em relação a como você faz a representação dos dados e o processamento desses mesmos dados. Inclusive, eu sou graduado pela FATEC em processamento de dados. É interessante o nome do curso, processamento de dados, né? Mas Clojure é uma linguagem perfeita para processamento de dados, justamente porque, inclusive, houve um debate histórico entre o Alan Key e o Rich Hickey, né, sobre isso, porque o Alan Key acredita que os dados precisam de comportamento atrelado, que é a teoria da orientação a objetos, né? E o Rich fala que não. E pragmaticamente, porque tem esse aspecto teórico, né? Mas quando você vai para a prática, é muito interessante, porque você tem uma fonte clara de dados, né, que são representados usando a notação do Clojure similar ao JSON. Existe uma notação chamada EDN, que é a própria representação de como você escreve a linguagem, né? A linguagem ela é definida em EDN, você escreve Clojure usando EDN, né? E os dados também, você usa EDN. E você, então, tem essa representação que, diferente de você usar a orientação a objetos, por exemplo, ou até próprio no mundo Elixir, geralmente o pessoal usa structs, né, para estruturar os dados. Não, você só tem mapas e listas, né, e vetores, e você com isso representa os dados. E é interessante porque se você observar o conceito de pipeline de transformação de dados, você recebe EDN,
e você retorna EDN. E isso faz com que qualquer código Clojure seja altamente compatível. Porque é diferente quando você tem, sei lá, aquele código Java só consegue conversar se você implementar a interface X. Se você não implementa a interface, você não consegue. Aí você tem que fazer todo aquele boilerplate para fazer a implementação daquela interface e conversar com aquele código. Em Clojure isso não existe. Você passa o dado, né, em EDN e você retorna o dado em EDN. Simples assim. Óbvio que aí você tem alguns elementos para ajudar no dia a dia, como definição de esquemas, parecido com o ectoesquemas, né? Para que você consiga determinar que aquele código que você está recebendo é válido, né? Para você não ter entradas inválidas no seu programa. Mas basicamente isso que é o que mais me agrada. Você ter essa separação de comportamento e dado, e o fato de você poder representar o dado da maneira mais simples e direta possível, sem muita cerimônia. Porque, basicamente, no dia a dia, isso traz muita agilidade, né? E também, como Clojure é uma linguagem muito densa, pouco código faz muita coisa, né? Então, é simples de você... Uma vez que você esteja habituado, é simples de você entender o que está acontecendo e dar manutenção e implementar melhorias e implementar novas features. E você, Camilo, do que é que você mais gosta em Clojure? Eu acho que em primeiro lugar é a simplicidade de Clojure. Então Clojure é uma linguagem bastante regular e que tem estruturas bastante bem definidas. Assim que tu consegue entender o básico da linguagem, tu consegue trabalhar com ela de uma forma muito fluida, por causa da simplicidade da linguagem. Além disso, é uma linguagem bastante versátil. Ela nos permite trabalhar de diversas formas diferentes, inclusive formas diferentes de pensar problemas, mas ao mesmo tempo ela tem estruturas como esquemas, que foi falado, como arquiteturas de como as coisas são feitas, que ajudam a gente a trabalhar de forma organizada e funcional. E além disso, eu acho também que a experiência de estar desenvolvendo em um Lisp é algo que, para quem já programa em Elixir, deve conhecer um pouco dessa experiência. Eu acho que são linguagens bem próximas. Mas eu acho que essa experiência de trabalhar com REPL e de trazer essas coisas como homoicidade, macros e diversas outras ferramentas para o dia a dia da programação acaba tornando uma experiência muito mais fluida e interessante de trabalhar. A minha pergunta ela vai um pouco assim no oposto do que o Adolfo fez. E Camilo, o que você acha que poderia ser melhor na linguagem? Então, como o Márcio falou antes, nenhuma linguagem é perfeita. E apesar de eu não ter tido muitos problemas com Clojure até hoje, nesse 1 ano agora trabalhando com ele exclusivamente, tanto no back quanto no front, eu acho que existem alguns casos de uso que talvez Clojure não seja a melhor escolha. Uma das coisas que vem junto com Clojure é toda a estrutura da JVM, né? Então, Clojure é projetado em cima dessa máquina virtual e ela tem por característica um consumo alto de recursos. Então, dependendo do projeto que tu vai trabalhar, talvez não seja interessante usar Clojure quando a ideia é, por exemplo, economizar com cloud, ou usar VMs muito pequenas, alguma coisa nesse sentido. Lá onde eu trabalho, recentemente a gente passou por isso, onde a gente estava testando alguns serviços simples na AWS e a gente acabou encontrando essa dificuldade, digamos assim, de que alguns serviços que a gente tinha que rodariam em máquinas mais leves, Clojure acaba não sendo tão performático quando está nelas, porque realmente, apesar de ser uma linguagem bastante performática, porque a JVM consegue otimizar bastante carga de trabalho, ela consome bastante recurso, então tu tem que estar preparado para ter uma infraestrutura boa para usar Clojure. Além disso, uma outra coisa que é uma crítica bastante comum na linguagem, principalmente para quem está começando, são as mensagens de erro da linguagem, que elas não são às vezes muito claras sobre o problema,
E a stack trace acaba sendo um pouco confusa porque a stack trace do Clojure ela é misturada com a do Java. Então, quando tu acaba tendo um erro, para te debugar aquilo, tu vai debugar um pouco em Clojure, um pouco em Java, o que está acontecendo, e às vezes isso é um pouco confuso, né? E apesar disso ser algumas das coisas que eu estou apontando que poderia ser melhor, elas são coisas que estão melhorando muito nos últimos anos. Hoje em dia existem várias ferramentas que estão ajudando o Clojure a usar menos recursos ou trabalhar de forma mais próxima do nativo, como a GraalVM. E assim como as mensagens de erro têm melhorado muito com o tempo, graças à contribuição da comunidade e o desenvolvimento da linguagem ao longo dos anos. A minha pergunta vai para o Márcio. Eu sei que a gente acabou tocando em alguns assuntos assim no decorrer da gravação do episódio sobre as VMs, né, onde que o Clojure pode rodar e tudo mais, mas tu poderia falar sobre quais são as possibilidades que a gente tem hoje no mercado de VMs que o Clojure roda em cima, e se tem algo parecido como era ou no Ruby. Eu lembro que o Ruby tinha alguma coisa de spec, onde você fazia uma checagem o quão aquela VM conseguiria implementar aquela versão XPTO do Ruby para rodar na VM. E aí eu lembro que eles criaram essa spec para que ajudasse outras VMs que gostariam de implementar e rodar Ruby em cima. Ah, sim. Então, Ruby Spec, né? É verdade. Clojure tem uma das vantagens do Clojure é que ele é um núcleo tão pequeno que o core de funções desenvolvidas na versão 1, ela pouco mudou. Na verdade, houveram adições, mas não modificações de comportamento, né? Então, no Ruby, por exemplo, a gente via quebra de comportamento, né? E aí, quem implementava uma outra VM, isso aconteceu, né? Rubinius, o pessoal ficava bravo porque o Ruby MRI não seguia a própria spec que eles haviam com muito esforço criado. Enfim, houve essa polêmica, né? Clojure não teve esse problema porque é um core muito pequeno e tem até um gráfico interessante que mostra quais foram as mudanças ao longo do tempo. E você só vai vendo adições, você nunca vê modificações, né? Isso posto, não existe uma espécie de spec da linguagem Clojure, né, para implementação. Então, todas as implementações que existem foram pessoas que conheciam bastante o core de funções principais da linguagem, né, que na verdade é o Clojure Core, é muito pequeno a maior parte grande parte do ecossistema são bibliotecas, né? Então, por exemplo, você tem lá o Babashka, que é uma versão de Clojure própria, compilada para JVM, não, GraalVM. Esse core é compilado, ele tem um interpretador. Então é interessante porque ele interpreta comandos Clojure, né, de maneira muito rápida, que é o... me foge o nome agora, eu não sei se o Camilo lembra do nome, é o SCI, o nome do... Eu não sei o que o acrônimo significa agora, mas você pode usar SCI dentro do Clojure Script, você pode usar SCI em qualquer lugar, é bem interessante. Que ele é um interpretador Clojure, né? E ele, basicamente, o que ele fez? Ele pegou e criou esse interpretador interpretando as funções do core do Clojure. Então, basicamente, se você você quer refazer um Clojure, você pegar esse core e reimplementar ele, você está implementando o Clojure, né? Pelo menos as funções do Clojure. Existem também as estruturas de dados, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque Clojure tem poucas estruturas de dados e foi uma das primeiras linguagens a implementar as estruturas de dados persistida, né? Que são estruturas de dados próprias para trabalhar de modo concorrente. É bem interessante. Acho que, inclusive, o Elixir se inspirou
A criação dos mapas em Elixir foi inspirado nessa estrutura de dados persistente, que foi implementada dentro do Clojure pelo Rich. Tem um paper que fala sobre essa estrutura de dados, né? E o Rich ele implementou esse paper, bem interessante. E isso posto, não tem uma spec, e Clojure tem várias VMs onde Clojure roda, né? A CLR.NET ainda é uma VM utilizada. A gente tem um pessoal que faz jogos em Clojure, em Unity, né? Chama Arcade, não lembro agora se é exatamente esse o nome, mas você consegue fazer jogos utilizando Unity e Clojure, por exemplo, usando essa plataforma. Clojure Script, então você pode rodar em cima de Node, né, no back-end, por exemplo. Não é uma opção que não é tão utilizada, a não ser quando você precisa rodar, por exemplo, Clojure usando Lambda Functions da AWS e outros cloud providers que oferecem a possibilidade de você rodar Lambda Functions usando Node.js. Até porque para você fazer o startup de um projeto Clojure na JVM, ele demora. Então, se você precisa de Fast Startup, uma opção é usando Node.js. Então, essa opção ela está disponível. Fora isso, Erlang VM, que é uma coisa nova. Eu nunca testei ela assim, fazendo alguma coisa, colocando alguma coisa em produção, mesmo que para testes, né? Mas tem um try Clojure, né? Ou seja, pelo menos uma implementação em produção está disponível, você pode interagir com ela no navegador, e parece-me que é uma coisa bastante promissora para quem quer usar Clojure no ambiente da Erlang VM por algum motivo. Basicamente são essas virtual machines onde Clojure é implementado. Eu sei que existia uma versão que compilava para Go, mas eu acho que foi algo descontinuado, né? Existem outras linguagens que são Clojure-like, porque tem uma família de linguagens Clojure, que é interessante citar, né? Uma delas é o Highlang, que tem uma sintaxe bem parecida com Clojure, e ele é implementado em Python, então você pode fazer interop com Python. Existe Janet, que é uma linguagem da família do Clojure também, e que é compilada, né? Bem interessante para quem quer fazer scripts rápidos. Tem Fennel, que é uma linguagem Clojure-like, que compila para a Lua. Então, se você quer fazer configurações, por exemplo, você tem uma distribuição Neovim que é configurada em Fennel, que lembra muito Clojure. Fennel está dentro dessa família de linguagens parecidas, inspiradas no Clojure. Então, acho que não é Clojure, mas vale a pena citar, porque faz parte da família de linguagens, assim. Eu acho que talvez uma VM que está sendo muito desenvolvida e que tem bastante pessoas trabalhando em cima é o Clojure Dart, que está saindo. Então a ideia é tu poder usar Clojure com Flutter. Como eu disse, no trabalho eu uso bastante Clojure Script para front-end, então a gente usa com Node e tudo mais. Acho que é uma opção interessante para quem quer fazer front-end em linguagens funcionais e talvez não está pensando em qual linguagem usar, né? A gente tem bastante opções, mas Clojure Script é uma opção bastante legal. A gente utiliza em todos os produtos da Buzz Labs hoje. E tem uma outra VM também que o pessoal estava trabalhando bastante, mas acho que deu uma parada agora nesse último ano, que é o Clojure escrito em Rust, para programas eficientes e tudo mais. Então tem o Clojure RS, que também é uma opção de Clojure para quem quiser trabalhar com interop, com Rust e tudo mais. Mas também eu acho que é por aí as VMs que eu conheço.
Bom, trocando um pouco de assunto, né? Acho que talvez alguns ouvintes tenham se interessado em aprender Clojure e etc. A gente sabe que o Camilo você compilou, né, o Aprenda Clojure lá, que basicamente é uma lista de material para aprender a linguagem. E, particularmente, você chegou a usar ou tem algo que você recomenda a mais da lista? Essa lista ela nasceu porque eu trabalhava como responsável por fazer a parte de teste técnico da empresa, né? Então, o que aconteceu foi que ano passado a gente teve bastante vagas júnior aberta e a grande parte dos candidatos que acabavam aplicando, eles estavam tendo o primeiro contato com Clojure no momento do teste. E uma pergunta frequentemente que eles me faziam é onde estudar, qual material procurar sobre Clojure. E eu acabei compilando essa lista de materiais ali para que eles pudessem pesquisar, né, e pudessem escolher o que funcionava para eles de acordo com as preferências. Então, inclui livros, inclui cursos, inclui palestras, playlist do YouTube. Então, tem uma série de materiais ali para aprender Clojure. E eu acabei não consumindo todos aqueles materiais, mas eu li alguns livros que estão ali, eu acabei fazendo alguns cursos do começo ao fim que estão ali. E entre esses materiais, tem 2 em português que eu acho muito bacana, e tem um em inglês também que eu recomendaria bastante para quem está começando. Todos eles são gratuitos. Então, em português, um material muito bacana para quem quer ter o primeiro contato com a linguagem é o curso de Clojure, que é um projeto da Segunda Tech, que é um projeto então que é tocado pelo Márcio Freise, que é um curso sobre o básico da linguagem, e ele está gratuito no site do projeto. E para quem quiser, também tem a versão paga dele na Udemy. Então ele tem tanto o curso inteiramente gratuito pelo site para te assistir, como ele tem na Udemy o curso pago também com certificado para quem tem interesse, talvez em fazer pela Udemy. Além disso, tem uma comunidade aqui no Brasil que é a Liberty Tech. Eles fazem bastante conteúdo sobre programação funcional. E nesse exato momento eles estão produzindo vídeos toda semana ensinando Clojure. Então eu acho que eles já estão no 5º vídeo agora essa semana. Mas eles têm planos para lançar mais vídeos. E todos eles são aulas de Clojure do básico até onde eles levarem futuramente o projeto. E para quem fala inglês, está procurando material em inglês, um material que é muito bacana é o material da Lambda Island, que é um grupo de desenvolvedores que eles faziam bibliotecas para Clojure. Inclusive no trabalho eu uso algumas bibliotecas que eles desenvolveram. E além de desenvolver as bibliotecas, eles tinham a parte de cursos pagos deles. Só que com o tempo e com as doações que eles receberam nos projetos, hoje eles não precisam mais da venda de cursos para se manter. Então eles tornaram todo o conteúdo deles gratuito. Então basta criar uma conta no site e consumir o conteúdo. Eu acho também que é um material bastante legal e é onde eu recomendaria quem for começar. Então, se fala português, aí tem o curso da Segunda Tech do Márcio Freise e tem o curso de Clojure da Liberty Tech. Para quem fala inglês, a Lambda Island também é uma opção bem bacana. Mas para quem prefere outros conteúdos ou outra forma de consumir o conteúdo, ali, tem bastante coisa ali na lista para dar uma olhada. Legal. Não sei se o Márcio tem alguma coisa a acrescentar disso aí. Eu acho que tem o clássico, né? É em inglês, infelizmente. Inclusive, um amigo meu citou que talvez ele comece a fazer um projeto de tradução, mas não vou falar quem é, porque, enfim, é um desejo que ele manifestou e ele disse que talvez ele colocasse empenho em traduzir esse livro que está disponível na internet, que é o Clojure for Brave and True, que é uma boa introdução também para quem fala inglês. É o livro gratuito disponível, é uma das maiores referências para quem quer aprender a linguagem hoje. Tá aqui também na lista. Eu vi que também tá um livro que eu li, eu acho que na primeira ou na segunda versão, que é o Programming Clojure, da Pragmatic Programmers, que tá como autor o Alex Miller, mas eu acho que a segunda edição era do Stuart Holloway, né? Eu acho que eu comprei, mas nunca li esse Clojure Applied.
Mas enfim, tem toda uma lista aqui, vi que tem palestras sobre Lisp, né? Inclusive aqui da Laura Viglione, do Maurício Zabo, porque tem uma comunidade também de Clojure no Telegram, não sei. Ah, tá aqui, tem um link aqui, né? Na verdade tem um link do GitHub, mas eu acho que em algum lugar deve ter o Telegram, que é um pessoal bem ativo também lá no... mas eu vou completar. Eu sei que tem uma comunidade, tem um link aqui para a comunidade Clojure Brasil e tem também lá no Telegram. E a gente recebeu várias perguntas por Twitter, listou vários outros temas que, se houver interesse da comunidade LX, vão ficar para um próximo episódio, né? Se as pessoas quiserem, falem lá no Twitter ou em algum lugar que tem interesse. Mas eu vou ler uma das perguntas que está lá no Twitter, vou pedir para os dois responderem. A pergunta é de Lucas, @lucasmds198. E, claro, eu não saberia responder, mas quer dizer, eu saberia responder a minha resposta. Eu vou dar a minha resposta, vou ler primeiro a pergunta e dar a minha resposta e depois vocês respondem. Qual das duas é mais indicada para uma pessoa interessada em começar a aprender programação funcional? Eu responderia Elixir porque Clojure tem um grau de dificuldade adicional que é a quantidade de parênteses, né? Tem um monte de parênteses, então essa é uma resposta meio enviesada. Mas, enfim, Camilo, qual das duas ou nenhuma das duas é mais indicada para uma pessoa que queira começar a aprender programação funcional? Então, a minha primeira linguagem funcional que eu aprendi foi Lisp. Eu comecei aprendendo com o dialeto de Scheme, que é o Racket, e muito por causa que tem muito material educacional nesse dialeto online, que vocês podem pesquisar e vocês encontram tranquilamente muito material sobre Scheme. Eu diria que os parênteses eles assustam no começo, mas eles se tornam muito agradáveis assim que tu passa algumas horas ali programando, tu começa a tipo, até esquecer que os parênteses existem, na verdade, quando tu vai ler o código. E eles ajudam muito quem está começando a entender como que o código vai ser interpretado, né? Avaliado, como a gente estava falando antes. Porque uma das dificuldades que eu tive, por exemplo, com linguagens funcionais, ML, Metalanguages, né, como Haskell ou Camel, que eu trabalhava antes, é que elas têm uma interpretação diferente das linguagens que a gente está acostumado, né? Elas interpretam o código de uma forma um pouco peculiar ao que a gente está acostumado com C Sharp e tudo mais. Em Lisp eu não tive essa dificuldade por causa dos parênteses. Os parênteses deixam bem explícito como é que o código funciona. Então eu acho que é algo que ajuda bastante quem está começando. E eu acho que é algo assim que depois de um tempo tu acaba até esquecendo que eles estão ali. E tem uma piada interna na comunidade também que os parentes são bracinhos que estão abraçando o código, né? Então eu acho que não é um grande problema. Mas eu acho que também que Elixir, pelo menos no meu coração, ele é um Clojure honorário, um Lisp honorário, diria assim. Então eu acho que independente da escolha que tu fizer entre Elixir e Clojure, é uma excelente escolha. São duas linguagens com características muito parecidas, que tem comunidades brasileiras muito ativas e que estão crescendo bastante a comunidade, que cada vez mais a gente vê vaga no mercado tanto para uma quanto para outra. Então eu acho que independente da escolha da pessoa, ela vai estar fazendo uma ótima escolha tanto entre Elixir quanto Clojure. No caso, Elixir foi criada por um brasileiro e Clojure, talvez a principal empresa que utiliza Clojure é brasileira, então as duas têm realmente forte... o criador da linguagem trabalha para a Nubank hoje também, então Exato. acaba tendo um contato bastante grande com a comunidade do Brasil. E você, Márcio? Sim, uma curiosidade sobre esse último fato, o Rich, ele é Distinguished Engineer do Nubank. Então, ele é um funcionário de uma empresa brasileira, né? Interessante isso. Eu acho que para quem vai aprender programação funcional, eu sei que ele fez uma pergunta, ou uma ou outra, né? E até depende muito do background, por exemplo. Se você quer aprender uma linguagem funcional para utilizá-la profissionalmente, aí é necessário, tanto uma quanto outra, elas
seriam ótimas opções. Depende muito do que você quer fazer, né? Por exemplo, eu acompanhava a comunidade Clojure desde 2011, até muito por conta... Eu descobri também no livro do Bruce Tate, a linguagem Clojure. Foi bastante interessante e gostei muito, mas nunca tinha tido oportunidade de trabalhar com Clojure. E como eu trabalhava com Ruby, eu acompanhava a plataforma Tech desde essa época, né? E até trabalhei em alguns projetos com eles. A comunidade Ruby, eles eram fortes atores na comunidade Ruby, né? Tanto é que o José Valinho ainda desponta como um dos top 10 maiores contribuidores do Rails. Já faz muitos anos, mas o nome dele está lá ainda, né? Não tiraram ele ainda da posição. Então, era muito natural que quando surgisse a primeira oportunidade de trabalhar com uma linguagem funcional, fosse com Elixir, no meu caso. Tanto é que eu utilizei Elixir por quase 4 anos, né? Então, depende muito do contexto. Ambas linguagens são muito boas. Mas, para quem está começando a sua carreira de desenvolvimento, eu acho que até o Camilo deve conhecer esse livro, um livro que eu não li ainda, só que sempre ouço pessoas falando muito bem desse livro, é o How to Design Programs, né, do Matthias Fellowsen. Ele está gratuito lá na internet, está no www.htdp.org. Você utiliza Hackett, que é a evolução do Scheme, né? Vale muito a pena. Eu comecei, na verdade, a ler, e ele ensina desde o básico, conceitos básicos como recursão, né, por exemplo, é um conceito bem básico na programação funcional, e vale muito a pena. Independente do seu nível, tal, é algo que eu mesmo coloquei na minha agenda para completar. Eu comecei, mas não terminei. Então, é isso. Inclusive o How to Design Programs foi por onde eu comecei também. Eu estava até falando ali que foi com Scheme, que foi com Racket, foi através do How to Design Programs. E além disso também o Matthias, que é o escritor, ele tem uma série de livros que é o Little Schemer, também o Realm of Racket e também tem um no estilo do Little Schemer, só que com Racket, são todos em inglês, mas são todos livros voltados para quem está começando, são livros com anos e anos de pesquisa pedagógica sobre como ensinar programação, e são muito bons para quem está começando. Eu diria que o Scheme ele tem uma vantagem sobre o Clojure para quem está começando, que é não ter que... É uma linguagem que é mais simples. Tu não vai ter que lidar com... Tu tem mensagens de erros melhores, tu não tem que lidar com coisas de Java junto com a linguagem. Eu diria que é uma escolha bastante interessante para quem está começando. Sim, o Racket é bem interessante porque... Se puderem dar uma olhada... O Racket é bem interessante porque ele basicamente é tipo um framework de linguagens, né? Então, você pode criar várias linguagens dentro do Racket específico para um nível de aprendizagem, né? Então, tipo, iniciante, intermediário, avançado. Isso é bem maneiro. Muito bom. Camilo e Márcio, muito obrigado por participarem do Elixir em Foco. Vocês querem deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira, o falante de português de Elixir e também de Clojure? Desta vez, primeiro você, Márcio. Ok. Gostaria de dizer que ambas comunidades são comunidades muito amigáveis. Tanto a comunidade Elixir como a comunidade Clojure são comunidades inclusivas. Então, para qualquer pessoa que queira aprender tanto uma quanto outra, no Brasil nós temos os 2 canais no Telegram. Então, sempre que você precisar de alguma ajuda, sinta-se à vontade para participar, né, e fazer perguntas, que com certeza sempre haverá uma mão estendida para ajudar as pessoas que estão começando a sua jornada. E no mais, ressaltar como que a programação funcional cresceu no Brasil, né?
E é uma maneira de resolver problemas própria para esse mundo de hoje, né? Onde a gente tem massificação de processamento concorrente, né? Então, fico muito feliz de ver o Brasil mandando muito bem nesse paradigma. Com você, Camilo? Uma das coisas que a comunidade brasileira livre teve fazendo foi estudar Elixir aos sábados. Então, o grupo deu uma parada, mas a gente estava lendo Joy of Elixir, que é um livro gratuito sobre Creative Commons em inglês. E apesar do grupo de estudo estar parado no momento, o pessoal continuou trabalhando em traduzir o livro do Joy of Elixir para português. Então, se alguém quiser ajudar com a tradução ou quiser procurar para saber mais sobre, pode entrar no Discord da comunidade ali e entrar em contato com a gente, que tem bastante galera aí trabalhando tanto na tradução ali quanto tentando aprender Elixir no momento. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve ouvindo até agora e também desejar um ótimo 2023 aí para todos os ouvintes do podcast, que esse ano agora promete bastante. Muito legal, muito obrigado. Eu vou deixar o link ali do Joy of Elixir, da Universidade Livre, vários outros links que a gente colocou. Vou deixar um link também que eu acabei de ver que vai ter uma Clojure Conj 2023, né? Eles, durante a pandemia, eles não fizeram, né? Porque a comunidade Elixir, Erlang, os eventos continuaram acontecendo de forma virtual, mas aconteceram, né? Aqui eles estão dizendo que eles não fizeram nada nem virtual durante a pandemia, agora eles vão voltar. Eu acho que esse é o principal evento da comunidade Clojure mundial, né? Clojure/Conj, né? Conj, se não me engano, é uma das funções lá do Lisp, né? Originalmente do Lisp. Vai ser agora, tá bem em cima, vai ser 27 e 28 de abril de 2023 e vai ser lá em Durham, Carolina do Norte, que é onde fica a sede da Cognitect. Eu nunca sei pronunciar direito. Cognitect. Então acho que tem um Tzinho no final. Cognitect. Certo. Então, um grande abraço, Márcio e Camilo, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.